Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast A Revolução de IA no Atendimento ao Cliente. No primeiro episódio, a gente conversou aqui com os executivos da Localiza e do Banco Safra, e também a gente teve a participação do Walter da Zendesk, que está aqui com a gente novamente, e a gente discutiu como que a IA está moldando o presente e o futuro do relacionamento com os clientes. Então, para dar continuidade nessa troca, a gente vai receber aqui agora outros executivos para continuar falando sobre esse tema, em negócios distintos, né? Então, no primeiro episódio a gente teve Localiza, Banco Safra, são negócios totalmente distintos, e aqui de novo a gente tem outros negócios também totalmente distintos, mas que também têm trabalhado e têm enfrentado desafios e conquistado bastante terreno nesse cenário de IA, não só no atendimento ao cliente, mas IA como um todo. E para falar sobre esse papo hoje, eu tenho aqui o Alexandre Cezila, ele é diretor de vendas e gestão de franqueados na Zamp Burger King. Bem-vindo, Cezila. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado pelo Matheus Sloan também. Murilão, obrigado aí. Valeu. Tenho também o Fernando Spinelli, ele é diretor de dados na RD Saúde. Bem-vindo, Spinelli. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui participar e compartilhar o que a gente tem feito lá e ouvir de outros executivos o que tem sido feito. Legal, bem-vindo. Eduardo Lemos, que é vice-presidente de operações na Cielo. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Murilo. Obrigado pelo convite. Walter, Alexandre, Fernando, obrigado, prazer estar aqui. Legal, bem-vindo. E o Walter está aqui com a gente novamente, que é o CTO Latam na Zendesk, para complementar esse bate-papo. Bem-vindo, Walter. Bacana, Murilão. Obrigado a todos, obrigado a vocês terem aceitado o convite. Vai ser uma honra estar com vocês. Legal. Nossa. E eu sou o Murilo, sou Head de Conteúdo Co-Branded na MIT Sloan Managed Review Brasil e vou estar mediando esse bate-papo hoje aqui com essa galera. Bom, para começar, eu queria dirigir uma pergunta aqui para o Walter, já para a gente fazer uma provocação e depois passar a palavra aqui para os três. Walter, o estudo do CX Trends da Zendesk, ele trata dos inovadores em CX e dos conservadores. Você pode explicar para a nossa audiência e para os três executivos aqui qual a diferença entre eles e como esses diferentes perfis eles impactam o relacionamento do cliente e, consequentemente, os resultados dos negócios? Bacana. Essa é uma pesquisa, só para contextualizar um pouquinho, que a gente já roda faz 7 anos. A gente conversa com empresas e a gente também conversa com consumidores ao mundo inteiro, né? E também tem um recorte de América Latina e de Brasil. A gente está na 7ª edição. E aí apareceu claramente para a gente esse ano 2 segmentos de empresas, né? O que a gente chama de empresas inovadoras e as empresas mais tradicionais. E a grande marca do que a gente chama de uma empresa inovadora é aquela que já está começando a utilizar inteligência artificial para o trato e no relacionamento com seus consumidores. Algumas das tecnologias que estão sendo usadas, como, obviamente, né, chatbots baseados em inteligência artificial, mas outras coisas como copilotos, do ponto de vista para suportar os agentes, os atendentes, são algumas das tecnologias. Algumas marcas importantes, então, empresas mais inovadoras que usam inteligência artificial têm um ROI desses projetos que quase 130% maior do que as empresas mais tradicionais. Então, o ganho é muito claro e os benefícios são muito claros. Ganhos, às vezes, em produtividade, em eficiência, mas talvez ganhos até mais difíceis de mensurar, como qualidade e empatia, né? Ou quão rápido um agente, um atendente é mais produtivo, assim por diante. Então, os ganhos variam muito, mas na soma total, perto de 130% de ROI maior do que empresas mais tradicionais. Eu acho que são números significativos. Legal. 130% é um patamar bem elevado, né? E pegando o gancho nisso que você falou, o Walter, uma pergunta aqui para vocês três, começando pelo Fernando. A IA tem sido usada já há alguns anos, né? A gente está aí com a IA agora muito em alta, mas a gente já tem ela disponível há alguns anos. Se vocês puderem compartilhar com a gente como que foi a escalada do uso de IA na empresa que vocês atuam nos últimos anos em busca de aprimorar o relacionamento com o cliente, e não só isso também, acho que no nosso bate-papo aqui antes da gravação, né, pra gente alinhar aqui as perguntas e tudo mais. Também em processo de backups, coisas do tipo, né, o Cezila compartilhou comigo ali algumas coisas que eles têm feito no backup. Como que vocês têm visto essa escalada do uso da IA nas empresas nos últimos anos que vocês atuam e também no setor que vocês estão presentes? Começando aí pelo Fernando. Bom, a RD Saúde, ela criou um time de ciência de dados por volta de 2020 ali, que a gente começou a estruturar isso de forma mais organizada. Então, a gente tem um time que está dentro da VP de tecnologia, da VP digital, e que tem os cientistas que são organizados em times para atender as áreas de negócio. Então, nosso objetivo é sempre, no fim do dia, criar soluções que consiga
conectar em negócio para capturar o valor da solução. Então, e esse engajamento de negócio é fundamental. Então, como é que a gente faz? A gente organiza, por exemplo, a gente tem uma área de supply, uma área comercial, uma área de operações. A gente tem times dedicados para atender essas áreas. E a partir de um processo de mapeamento de dores, de identificação das dores de negócio que podem ser solucionadas através de IA, a gente desenvolve um caso de uso, daí cada área tem o seu próprio backlog e assim a gente vai atacando as maiores oportunidades, tá? Isso começou a ganhar escala 21, 22, ainda antes, né, da IA generativa. Então a gente usava muito o machine learning tradicional para criar soluções. Imagina, a RD hoje é uma empresa muito grande, fatura 40 bilhões de reais, tem 3.200 farmácias, a gente tem 60 mil funcionários. Então, qualquer ponto que você toca, de qualquer dimensão da operação que você toca, tem uma escala de dados muito grande. Sim. E, portanto, tem muito valor de você trazer inteligência para auxiliar na tomada de decisão. Então, a gente começou a fazer, por exemplo, projetos típicos de machine learning, como previsão de demanda, outras soluções para, por exemplo, alocação de funcionários nas farmácias ou redistribuição das pessoas. Então, coisas que, no fim do dia, usa machine learning tradicional. A partir lá que a IA generativa começou a ficar cada vez mais relevante, a gente começou a aplicá-la também dentro das soluções, desde catálogo de produtos. Por exemplo, a gente tem um marketplace que tem 400 mil SKUs, é muito difícil manter um catálogo de produtos qualificado que vai impactar a encontrabilidade do produto, que vai impactar a conversão. Então a gente tem que ter um catálogo bem desenvolvido e a gente obviamente foi evoluindo as nossas soluções conforme novas tecnologias foram ficando disponíveis. O nosso atendimento ao cliente, a gente também tem uma parte que alavanca muito a generativa. Então a gente tem os canais de suporte, principalmente do multicanal, que quando você tem qualquer problema com o seu pedido, o primeiro canal de atendimento é o WhatsApp das bandeiras, seja Drogasil, seja a Raia, e todo esse atendimento ele é otimizado, alavancando IA generativa. Então, Legal. é de fato algo que é muito importante, como o Walter falou, não só para trazer produtividade, mas para melhorar a qualidade do atendimento. E a gente, obviamente, tem indicadores que medem isso e claramente houve uma melhora conforme você vai aplicando novas tecnologias. Legal. E você, Cecília, como que tem sido essa adoção da IA no BK, na Zamp? Você acha que tem um ponto até antes, né, que estava fazendo aqui fora também, assim, que para mim é um grande orgulho participar de todo esse movimento. Eu participo dele do comecinho, estava contando aqui para ele do comecinho de tudo, porque eu comecei minha carreira como operador de call center. Então eu peguei, quando a gente fala de evolução de IA no atendimento, cara, eu peguei final da década de 90, já entregando um pouco de idade aqui. E aí, poxa, eu peguei aqui negócio que não tinha tecnologia, era aquela demanda de ligação o tempo inteiro. Aquela URA quadrada. A URA entrando entrando em 2000 ali, você começava com URA, e-mail e FAQ, que foi uma evolução para a época, tempo de espera muito alto, call center era uma coisa muito nova ainda, assim, muita demanda para lá. Aí você vem para 2010, né, que você começa a ver essas automações de chatbot entrando, que basicamente é as FAQs sendo transformadas no chatbot com respostas muito transacionais ainda no processo. Eu saí desse mercado em 2012. Hoje em dia, continuo estudando ele ali e acabo tendo aqui na Zamp essa oportunidade de fazer isso. E a gente vê que essa jornada, ela continua, né? Então, você pega agora 2020, você tem ele já o uso da inteligência artificial, que nem foi comentado pelo Spinelli, generativa para atendimento. Então, na Zamp, a gente teve 3 estágios para a gente poder olhar. Então, o estágio basicamente inicial, que é a estruturação de dados, com modelos muito menos responsivos, assim, você era transacionais, né? Você conseguia clusterizar as perguntas e ter o padrão de resposta, né? Era sim ou não, binário, aquele menuzinho. Agora a gente está avançando para esses clusters usando inteligência artificial. Então, nos subcampos da inteligência artificial, você pega a parte de machine learning, ainda não era tudo supervisionado, ou seja, né, você tinha que fazer ainda todo esse treinamento, a gente está na fase de treinamento do processo. E estamos analisando a terceira onda agora, que é a terceira onda de você fazer não supervisionado, né, começar a entender usando inteligência artificial generativa, mas muito usado para 3 partes principais. Uma para venda, porque para ter a hiperpersonalização da venda. Um segundo domínio que é interno, porque imagina, tem 15 mil, tem 60 mil, passa por isso também, né? Tem 15 mil funcionários, então você precisa automatizar todo o processo de contratação, demissão, a conversa, imposto de renda, isso tudo tem que estar lá dentro. Então,
E são coisas que, os pedidos são os mesmos, é fácil a interpretação de dados disso, né? E agora a gente está usando o processamento de linguagem natural para poder usar tanto dentro quanto fora e começar a entender por voz, por dados, a hiperpersonalização no passe de venda também. Então, nos canais que a gente está fazendo de venda, começa uma frase de estudo para essa nova onda que a gente vai fazer. Então, pegar essa jornada toda, esse é o momento que a gente está agora aqui, né? Legal, boa. E na Cielo, como que tem sido essa jornada? Interessante ver os casos de vocês. É uma jornada super interessante. Indústrias bem diferentes da nossa aqui da Cielo. E pegando o ponto que o Walter trouxe, tá, sobre o ROI, é bem como a gente está encarando na Cielo, né? Então, muita gente tem a visão da inteligência artificial substituindo o humano ou trazendo saving. A gente tem encarado muito essa jornada como ajudando a gente a trazer novas capacidades, né? Trazer mais negócio. Então, quando a gente pensa com essa cabeça do ROI completo, né? Você começa a explorar áreas desde o teu programador, né? Ele ter o copilot, né? Que consegue trazer até mais qualidade, né? Para a escrita do código. E aí foi assim que a gente começou a jornada na Cielo, né? A boa parte da nossa área de tecnologia já usa inteligência artificial. Quando a gente pensa na área de atendimento, tá? A Cielo tem um atendimento muito humanizado, tá? Até pela natureza do serviço que a gente quer prestar para o nosso cliente. E a gente mantém o elemento humano, mas traz muito a questão do copilot. Então, quando o cliente entra, a gente usando o Speech Analytics, consegue entender qual é o tema e consegue trazer o conteúdo certo para aquele atendente já para facilitar o atendimento, né? A gente consegue montar score de atendentes, né? Para atender que aquela pessoa precisa do treinamento tal, senão antigamente você pegava os 100 atendentes, colocava numa sala de treinamento todo mundo para fazer a mesma coisa, então agora você consegue acertar, você consegue inclusive derivar chamadas, né, de temas mais específicos para operadores mais especialistas, e o principal que a inteligência artificial traz é você conseguir fazer isso em real time, né? Você consegue misturar todas essas métricas de performance da tua operação e dar a resposta certa. Isso é um ponto super importante. Agora, o que a gente tem trabalhado lá que tem trazido bastante resultado para a Cielo, tá? Qualquer problema que você tem uma massa de dados muito grande, né? Então, inteligência artificial é ótimo. Então, pensa o mundo de logística, né? O mundo de logística você consegue ter clareza de para onde você adianta estoque, que imagino que é um caso muito importante para vocês também. E a gente tem trabalhado muito de maneira preventiva, tá? Então, a gente consegue hoje ter modelos preditivos que aquela nossa maquininha que está no balcão, que está sendo usada no campo, ela está mandando informação, né, para a Cielo o tempo todo. Então, a gente hoje consegue ter modelos preditivos que sabe que a máquina vai quebrar, ou que a bateria vai acabar, ou que a bobina, né, vai acabar antes de acontecer, né? Então, hoje, boa parte dos nossos serviços de manutenção e logísticos são feitos de maneira preditiva, justo por conta da gente conseguir rodar isso com inteligência e fazer. Então, na prática, o cliente não precisa nem mais ligar para um call center, né, que você falou do modelo antigo. A gente consegue colocar modelos que o cliente nem percebe o problema não chega nem a acontecer, a gente se antecipa e faz o serviço. Então, é uma experiência muito transparente para o cliente, é isso que a gente tem tentado fazer. Legal. E trazendo um gancho nisso que você falou, né, de experiência transparente para o cliente, no setor de food service, a experiência do cliente ela é um dos principais fatores de sucesso, né? Não só no setor de food, mas eu chego na RD, eu quero comprar o meu remédio e ter uma experiência tranquila. Eu chego no BK, eu quero fazer o meu pedido, e aí os dois casos eu quero pagar numa máquina da Cielo e ter uma experiência tranquila também. Isso né? é atendido pela Zendesk. Então, assim, a gente sempre fala aqui, né, o tema central do nosso bate-papo hoje é essa questão da experiência do cliente, seja com IA, sem IA, enfim, ter uma boa experiência. Nós, como pessoas físicas, também gostamos de ter uma boa experiência do momento que a gente tira o ticket do estacionamento até o momento que a gente sai do local ali que a gente está. Na Zamp, no BK, como que a IA tem sido utilizada para aprimorar essa experiência, seja na personalização, na eficiência operacional, na fidelização de clientes, né? A gente tem um caso de sucesso bem legal que é o aplicativo do BK, onde você consegue fazer seu pedido, você tem teu nome lá, você tem a coroinha porque você é um cliente cadastrado e tudo mais. Como que a IA está atuando para fidelizar o cliente, para transformar essa experiência de uma maneira mais... Assim, que lá na Zamp, tem muita gente que não conhece a Zamp ainda, né? A Zamp é uma casa de marcas que a gente fala, né? Então, a gente tem lá Burger King, que é a marca que começou isso no Brasil, tem Popeyes,
A gente também chegou agora conosco, Subway e Starbucks. São as 4 marcas que estão conosco agora para trabalhar. Então, a gente está no processo de organização da casa, porque Subway e Starbucks vieram para cá ao longo desse último ano. E onde é que a gente está nesse processo, né? Tem atividades muito internas, que a gente comentou, assim, de falar, poxa, que a gente está trabalhando com modelos preditivos também para poder abastecer, porque tem 15 mil lojas, 15 mil funcionários, 1.000 lojas que precisam ser abastecidas com produtos que quem pede é um líder de 20 anos. Aham. Então esse cara tem que chegar lá, como é que ele vai prever a demanda? Se eu vou lançar uma campanha, ele nem sabe se eu vou lançar uma campanha. Então a gente começa a fazer modelagens usando machine learning, modelos de otimizadores de predição para poder abastecer as lojas. A gente tem um projeto para isso lá, que são mais internos. Você tem chatbots internos que você usa também já padronizados para responder o processo, e agora começa a caminhar um pouco para fora mas para fora da cozinha que a gente chama, né? Aham. Que é para o atendimento, né? No atendimento, a gente teve 3 estágios, né? O varejo, a gente que é do varejo já sabe aqui que, cara, é um segmento de margem muito apertado, então você tem que escolher muito bem esses projetos para você ter esse retorno, né? A gente começou a estruturar em 3 ondas, assim, acho que nos últimos anos, a gente primeiro teve que estruturar muito dado e começou a capturar ensinamento para esses dados, porque você primeiro, nesse processo, você vai capturar dado e basicamente o que Machine Learning faz, porque esse monte de buzzword, essas pessoas não entendem muito disso, você vai clusterizando os dados por aquele tipo de pergunta, ele tem esse tipo de resposta, né? Então você vai ensinando esse modelo a ter essa resposta específica. Para a gente foi, primeira fase, você criou o que a gente chama de cluster, ou seja, todo mundo que normalmente consome isso, também pode consumir isso. Então, independentemente, eu não estou olhando o Murilo, eu estou olhando o grupo que normalmente compra o Whopper com refri. Final de semana eu compro o Whopper com refri, mas também compra um outro sanduíche, porque de repente vai com a esposa, com o filho, alguma coisa. Então, começa a ver que esse grupo, assim, então, eu não estou hiper-personalizando. A gente está, hoje em dia, eu vejo grupos e falo, olha, toda vez que ele for lá no dia tal, na loja tal, no horário tal, eu vou oferecer um item a mais para ele. Então, já consigo fazer isso hoje em dia, na nossa tecnologia interna. Eu falo, olha, então eu consigo dizer para ele o que ofertar, dado o cluster que ele caiu de comportamento. Esse é o momento que a gente está agora. E a gente está desenhando um momento que é o próximo, que é o de hiperpersonalização, que é, poxa, olha, eu poder falar, eu começar a olhar o Murilo, o comportamento do Murilo, e dizer para ele, porque tem nuances de diferença do comportamento do Murilo com o do Walter. Então, como é que eu consigo fazer esse movimento para frente? A gente começou a desenhar agora nas tecnologias para isso. E tem um terceiro estudo de inteligência artificial multimodal, que é com uso de voz, para a gente poder começar a entender, poxa, se liga no atendimento do saque com um problema, qual a temperatura que isso tem, interpretar texto com essa temperatura, e no pedido também, obviamente, também começar a fazer coisas que estão ligadas a esse processo, mas isso é uma fase 3 agora, né? A gente está na migração da fase 1 para 2, que eu vou chamar ali. Legal. Não, e é legal você citou ali alguns exemplos mais de back-office, né? A gente fala aqui de uso de IA para atendimento ao cliente, mas não necessariamente o cliente às vezes percebe que a gente está utilizando isso, né? Nos casos que você comentou. Cara, eu estou utilizando IA para prover um serviço, né? Para uma campanha para prever o abastecimento, se eu vou vender mais pão branco, pão marrom, enfim. É uma coisa que o cliente não está vendo, mas no fim do dia acaba afetando ele diretamente, né? É claro, afeta o meu time de vendas, afeta a minha campanha, mas também vai afetar o cliente dele ter uma satisfação de chegar na loja e não ter uma ruptura do produto que ele quer e esse tipo de coisa. Sim, eu tenho visto muitos processos aí, menos com a gente, mas nas mentorias que eu faço paralela, assim, de canais híbridos. Você vê que muita gente adota já uma primeira entrada de canal de chatbot mais humanizado, para fazer um pré-filtro, porque a demanda é muito grande em alguns segmentos, né? E você dali para frente você joga ela para atendimento humano. Então você já tem uma filtro de barreira de entrada para você poder jogar para frente. Então isso já tem sido um aspectos mais comuns. Vai ser começar a ver cada vez mais esse movimento de integração omnichannel, que é uma coisa que ainda vai acontecer, eu acho, mais forte daqui para frente. Né? Legal. E nem parece que é um robô, né? Não parece, é incrível. E para você, Spinelli, como que tem sido essa utilização aí da IA na operação e na fidelização dos clientes ali na RD? Bom, a gente tem alguns casos de uso que impactam diretamente o cliente, né? Por exemplo, todo esse modelo de previsão de demanda, né, ele ajuda o processo de supply a garantir que eu não tenho ruptura, porque para uma farmácia é super importante ter o produto que o consumidor está procurando. E para a farmácia é difícil, porque uma farmácia vai ter 10, 13, 14 mil SKUs. E a maior parte deles vai ter uma ou duas unidades.
porque são medicamentos que a frequência de uso é baixa. Agora, primeiro eu preciso decidir qual que é o sortimento adequado para aquela farmácia, eu já uso inteligência para isso. Sim. E uma vez que eu tenho o sortimento definido para aquela farmácia, eu preciso garantir que o processo de reposição do medicamento vendido seja ágil para evitar que eu fique sem cobertura daquele medicamento. Porque se eu tenho muitos medicamentos que eu tenho uma unidade na farmácia, no dia que eu vendi, Você está em ruptura. eu estou em ruptura. E eu preciso reabastecer. Ao mesmo tempo, se eu falar, tá bom, eu não quero ter ruptura, eu quero ter 2 medicamentos desses, o meu capital de giro explode. Sim. Então, a gente tem que ter muita inteligência para garantir que eu não tenho ruptura, mas que ao mesmo tempo eu minimizo o capital de giro do negócio. Legal. Porque isso é fundamental para a saúde financeira da farmácia, que, obviamente, é essencial para a gente continuar crescendo enquanto rede. Legal. Tá? Outras coisas que a gente faz, e isso tá em teste, mas já está em mais de 500 farmácias. Se você for numa farmácia nossa e na sua cesta que você está comprando ali tiver produtos que tenham qualquer tipo de interação medicamentosa, entre eles, o nosso atendente ele vai ser avisado e classificando por graus de interação, né? Que pode ser um negócio leve, como pode ser um negócio severo. Pesado, sim. Então a gente está testando essa solução e daí o nosso atendente, que vai ter essa informação no consumidor, ele vai ser orientado a explicar para o cliente, olha, esse medicamento aqui, às vezes com essa vitamina, nem com outro medicamento, pode ter algum tipo de interação, e daí orienta ele a procurar um médico para conversar, explicar. Então, esse tipo de coisa que está ficando cada vez mais viável e, obviamente, a generativa ajuda muito nesse processo. Pô, legal. Então, esse tipo de coisa vai ficar cada vez mais frequente. O apoio, a orientação farmacêutica, né, que o farmacêutico possa consultar e tirar dúvidas, ainda são soluções que são endereçadas para o nosso atendente da farmácia ter acesso para apoiar o cliente. Uhum. Mas isso, obviamente, tem como objetivo tornar a jornada dentro da farmácia cada vez mais completa e cada vez mais resolutiva para os nossos clientes. Não, e de novo, assim, né, é uma coisa que o cliente não está vendo, assim como o exemplo que o Cezila citou, mas afeta ele diretamente, né? A satisfação dele, o atendimento dele, isso da interação medicamentosa, por exemplo, cara, espetacular, né? Você vai no hospital, pergunta se tem alergia a algum medicamento, você fala, pô, nunca tive, né? Não sei se eu vou ter com esses 2 medicamentos. Agora, se tem uma IA te falando isso, te ajudando a dar esse suporte pro farmacêutico ali na venda, é fantástico. Legal. E na Cielo, como que vocês têm visto aí essa utilização da IA para atendimento, personalização, aprimorar a experiência do cliente? Legal, eu trouxe alguns exemplos já aqui, mas deixa eu trazer um pouquinho mais de luz para alguns temas. Primeiro, a nossa solução de pagamento, a gente precisa garantir que ela funcione, né? Então, eu trouxe todos aqueles exemplos de modelos preditivos, né? Se você tem uma maquininha no teu balcão, é um restaurante na hora do almoço, ela precisa funcionar, né? Senão o caos está implementado. Então, realmente, a gente trabalha muito com AI para garantir essa qualidade de servir, né? Então, que a gente, quando sabe que vai ter um problema, a gente consegue prevenir, consegue ser preditivo. Então, a gente está nessas camadas de logística, atendimento, tecnologia, usando muito focado nesses temas. Agora, quando a gente pensa em temas mais relacionados com vendas, igual o Alexandre trouxe, a gente hoje tem algumas jornadas já nos nossos sites e aplicativos que a gente também usa AI, inclusive para fazer ofertas específicas de acordo com o perfil do cliente, né? Porque antigamente você precisava clusterizar, né? Então pegava nós 5 aqui, vocês são mais ou menos parecidos, na média eu vou oferecer isso aqui. Agora com a capacidade de AI você realmente consegue hiperpersonalizar, né? Você consegue fazer uma oferta para cada um, né? Para cada indivíduo. Então realmente isso muda o jogo, né? Quando você pensa em vendas. E aí tem um outro ponto importante que a Cielo, a gente está vendo aqui exemplos de grandes empresas, né, que tem uma área de dados estruturadas, tecnologia e tal. A gente tem uma boa parte dos nossos clientes que são pequenos varejos, né, e o pequeno varejo muitas vezes está ali, ele é o atendente, ele faz o trabalho de balcão e tal. Então, como é que você traz essa informação para esse pequeno varejo, se empoderar dessa informação, né, melhorar a sua precificação, melhorar as ofertas, melhorar o treinamento do vendedor? Hoje a gente tem um produto que a gente chama de Farol Cielo, que a gente dá esses dados para os nossos clientes. Aí eu entendo que é essa também o desafio, né, da AI. Como é que a gente faz com que ele ajude a trazer capacidade, né, para o pequeno varejo, para alguém que quer começar seu negócio, né, porque tem a ver com criação de capacidade, né? Então, se você consegue entender o perfil do teu cliente que está comprando, entender o perfil do teu pagamento, provavelmente você vai ser muito mais assertivo, até inclusive na construção de estoque, né?
Você dá hoje essa informação hoje em dia para o cliente, Sim. pequeno empresário lá. Sim. Que bacana. Pô, legal, uma informação que ajuda o cara ali a construir a estratégia dele de uma maneira, né, baseada em dados bem mais robusta. Walter, continuando aqui essa questão do cliente, né, da relação consumidor, o estudo da CX Trends, ele aponta ali que os consumidores eles estão dispostos a delegar tarefas para lidar com a questão de atendimento ao cliente, né? Então, está disposto a delegar uma tarefa ali para IA. Você pode explicar para a gente que tipo de tarefa que poderia ser delegada? Dentro desse estudo, foi a primeira vez que apareceu para gente uma coisa bem diferente, assim, bem distinta. Todos nós, assim, já há muito tempo a gente fala com a Alexa, fala com a Siri, enfim, os assistentes pessoais estão aí há muito tempo, né? Mas é uma relação onde você pergunta e ela responde, né? O que apareceu para gente, num horizonte de talvez daqui a 2 anos, a gente vai empoderar esses assistentes pessoais nossos, baseados em IA, a lidar temas em nosso nome, né? Então, por exemplo, eu poderia virar e falar assim, olha, meu número de cartão de crédito é esse, gerencia meu cartão de crédito. Então, ele vai acompanhar todas as transações que estão acontecendo, vai poder identificar em meu nome transações indevidas, entrar em contato com a operadora do cartão de crédito, falar, essa transação eu não reconheço e eu nem estou sabendo disso, né? A fatura que está para vencer, ele paga a fatura em meu nome e eu nem sei. A fatura está em atraso ou tem algum encargo, alguma coisa, ele negocia, ele conversa, ele parcela, né? Então eu passo a ter os meus assistentes pessoais, o Walter Bot, né? Lidando com o bot da operadora de cartão de crédito, enfim. E isso acontece de uma maneira absolutamente transparente. Então, o que hoje a gente está vivendo de inteligência artificial no mundo corporativo, na PJ, vai passar para PF, né? Poderia ser para lidar com cartão de crédito, ou falar com operador de saúde, uma telco, ou o que for, mas agir em meu nome em determinadas situações. Traz alguns desafios. Primeiro, da confiança, né? Pô, como é que é? Quer dizer, essa tecnologia vai gerenciar meu cartão de crédito, Vou né? confiar nisso, né? Pô, dá para confiar nisso, que tão seguro que é, assim por diante. Então, assim, o consumidor ele vai ter que se adaptar a isso. E talvez para as marcas tem um grande desafio. Que assim, se antes eu interagia com o consumidor e eu podia falar com ele, agora é um bot, eu vou falar com um bot, máquina né? com a máquina, né? É máquina com máquina, né? Então, como é que eu vou, né, me aproveitar desses momentos de interação que não vão existir mais direto com o consumidor, né? Então, como é que eu vou reinventar como marca a minha interação, o meu relacionamento com o consumidor? É um negócio que não é para hoje, é um negócio que a gente imagina que vamos dar um horizonte de 2030, talvez, para estar mais maduro, assim por diante, mas é um negócio que está vindo por aí. Não, isso você já pede pra Alexa ligar o ar, pra Alexa ligar a luz, pra Alexa pedir um Uber, pra Alexa... Então, eu acho que quando isso tiver mais tátil, né, tiver mais visível pra nós, consumidores, como pessoa física, a gente vai adotar muito rapidamente, muito facilmente, assim, né? Murilo, posso Claro, fazer um ponto aqui? Fique à vontade. E isso que o Walter está trazendo tem uma questão importante, que é a gente está trazendo aqui os temas que as empresas, como as empresas estão usando a inteligência artificial, impactando o público, né? Mas essa questão de como o público também usa a inteligência artificial também vai reverberar nas empresas. Então, Exato. um exemplo que está acontecendo hoje, né? Tem uma grande disciplina de marketing que é a otimização de buscador, né? Você está lá sempre lutando para a tua empresa ser o primeiro. Eu já não faço mais busca em ferramentas normais de buscador, eu faço na inteligência artificial. Então, como é que você coloca essa disciplina dentro de marketing, né? Como é que você agora, ao invés de otimizar para o buscador, você otimiza para uma ferramenta de inteligência artificial generativa, né? Quais são os algoritmos por trás que você tem que usar, né? Então, isso está acontecendo agora já, né? Então, realmente o uso disseminado da AI com o público também vai fazer as empresas aprenderem, né? Legal. Porque antes você digitava no Google lá, RD, Burger King mais perto de mim, máquina de cartão, pô, patrocinado aparecia primeiro. Agora não, agora aparece a resposta da IA primeiro. O próprio Google, que é um buscador, né, não é uma ferramenta de IA em si, tá trazendo primeiro a resposta da IA. No discurso tudo é lindo, né?
a IA é maravilhosa e tal, mas eu sei que tem dificuldades em projetos de tecnologia, mais dificuldades ainda. Então, eu queria que vocês contassem pra gente aqui um pouco quais são as principais dificuldades que a equipe de vocês enfrentou e enfrenta na implementação desses tipos de uso de tecnologia e tudo mais, não só na questão da tecnologia em si, né, do core, mas também na questão de pessoas, letramento em IA, né, a gente falou sobre isso no episódio anterior, o quanto as pessoas, os colaboradores estão se letrando, estão procurando ter isso. A Sara do Safra citou um exemplo bem legal, assim, que antes eu colocava no meu currículo que eu tinha um pacote Office, né, agora eu não coloco mais isso. É quase que básico, né? Soft skill, cara. Você saber fazer um PPT, saber editar um Word, saber fazer um PROC-V no Excel. Não, ou saber usar isso com IA, pelo menos. Né? Eu não sei fazer PPT, mas eu sei colocar na IA e ela faz PPT pra mim. Já é agora o novo skill, entendeu? E esse é o novo skill, assim, na IA. Esse é o novo skill, né? Eu saber usar a IA, eu saber pedir, eu saber fazer o prompt, é uma skill que, cara... Exato. Eu vou ter que ter, assim. Então, quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado na equipe de vocês aí, começando pelo Cezila? Sim, acho que ela tem múltiplas dimensões. Eu vou deixar algumas aqui pra gente ir complementando no bate-papo, mas assim, primeiro a gente falou sobre a mão de obra, né? Porque assim, vou falar uma antes. Assim, primeiro é ter clareza do que você quer, onde gera valor. Eu sempre bato nesse ponto porque tem muita buzzword, eu acho que a gente trabalha nessas áreas, a gente já conhece mais, mas tá aprendendo sempre, né? Não tenho conhecimento pleno, mas estamos aprendendo sempre, estudando por pesquisas que as ideias que gera e agregam valor para a gente. Então, como é que você vai entendendo as tendências? Mas as pessoas não entendem. Se falar de inteligência artificial, eles escutam muito machine learning. Eles não sabem os subdomínios que a inteligência artificial tem. São 9 subdomínios diferentes, visão computacional, tem todos eles que a gente estão rodando, tem robótica, enfim, tem vários modelos ali. A galera não sabe. Então, quando você vai no nível primeiro gestor, diretoria de companhia, eu acho que tem um education que tem que ser feito ainda ali e que nem todas as empresas estão com nível de maturidade similar. Tem empresas que já estão fazendo capacitações do management ou da gerência para aprender um pouco mais dessas dimensões. E a maioria das empresas que eu enxergo, elas estão, cara, cada um vai aprendendo por si, fazendo seus cursos, se virando, porque fala muito disso, mas na hora que tem que aplicar, ele não sabe nem como é que aplica na equipe dele, então, de aprender. Então, acho que tem uma parte educacional, a gente fala muito da formação de baixo, né, dos cientistas de dados, trazer gente, mas também eu começo a ver discussões, e eu apoio, inclusive, discussões como é que você traz isso para o management, para a galera poder entender como é que usa, porque se não sabe usar, não sabe pedir. Então, é difícil, eu acho que esse é um movimento que eu acho que ainda é um desafio nas companhias como um todo. Está começando a acender essa luz, porque está avançando muito rápido e as empresas estão se parando muito pouco ainda para isso, na minha visão. Os colegas depois podem implementar aqui agora também. Você tem uma outra dimensão aqui dentro de casa, assim, que além de trazer as pessoas certas com bons projetos, né, pegando a parte do ROI, que vocês comentaram aqui, vocês comentaram bem essa parte de ROI, como é que está a sua parte de estruturação de dados? Então, assim, dentro de casa, por exemplo, a gente passou por ondas, assim. A primeira onda a gente queria muito fazer muita coisa que eu não tinha dado nem estruturado. Uhum. Assim, eu não tinha bons data lakes, o processamento era lento, tive que migrar tudo para nuvem, criação de código, toda a parte de codagem, como é que é a documentação de codagem, como é que você vai otimizar o código para ficar rápido, para criar os projetos, como é que eu coloco o projeto que entregue o ROI mais rápido. Então, tem um processo de aculturamento dentro desse processo da companhia. Está começando ainda a existir. Hoje tem projetos com equipes muito especialistas separadas. Não é uma coisa disseminada. E nas áreas adjacentes, para terminar, para a gente ter espaço aqui de conversa com todo mundo, que eu acho que é legal essa experiência trocar, você vê inícios de uso de inteligência artificial híbridos, por exemplo. Eu trabalho com a área de vendas. Então, antigamente, eu tinha lá um tabelão de Excel que eu fazia minhas tabelas dinâmicas, né? Entregando aqui já a idade, né? Tabela dinâmica, montava PROC-V, PROC não sei o que lá. Macro, pô, fiz VBA, pô, achava que era o máximo, cara. Hoje em dia, eu jogo lá para um analista, o cara joga no Python, pluf, eu preciso programar isso. Ele rapidamente, com uma base muito monstruosa de dados, eu consigo entender, criar muita análise muito rápido, ler, por exemplo, o NPS da companhia, que são milhares de reclamações ou sugestões que os clientes mandam. Eu não preciso pegar mais uma amostragem. Eu consigo ter isso e agora a gente está plugando uma camada de inteligência artificial para que a inteligência artificial dê as rotas. Eu não tenho que montar as análises. Então, o que eu gostaria? Eu plugar tudo isso, programar tudo isso. Eu dou o problema a ser resolvido. Ela traz a matriz. Aí, usando IA, a gente tem que trazer a matriz de hipóteses a ser resolvida. E falar, ó, as respostas mais comuns para esse problema que está tendo são essas aqui. E aí sim, entra na lista de novo, que é um híbrido para interação humano-máquina, fala, poxa, agora que já
usou os dados, clusterizou, trouxe as hipóteses, tudo automático, ele trabalha nas hipóteses e vê realmente o que é factível de implementar, porque ele é o humano que sabe como é que está o projeto, CAPEX, TI da companhia. Então, essa fase de transição das áreas internas que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, esses são os movimentos das camadas da companhia hoje em dia, tanto da base de entrada, do management e do dia a dia que a gente está rodando, né? Legal. Bom, primeiro eu acho que uma empresa grande, ela vai ter muita dificuldade de ter sucesso nos IDA se isso for uma agenda de tecnologia. Tem que ser uma agenda de negócio. As pessoas de negócio que entendem as dores, que entendem os processos, tem que ser esses gestores, tem que ser as pessoas que vão lá e começam a entender como a IA poderia ajudar em determinado processo, determinada dor. Então, esse desafio do letramento dos executivos, eu não quero, obviamente, que ele saiba executar uma solução, programar, codar, mas eu quero que ele saiba o que o IA faz bem, o que o IA faz mal, o potencial, qual tipo de solução que pode, de fato, gerar valor, para que seja um negócio que, uma vez que a dor, eu tenho o papel de, provavelmente, provocar esse tipo de discussão, de fazer o letramento, de escutar e, junto com aquela área de negócio, desenhar alguma solução para endereçar essa dor. Uhum. Porque enquanto a área de negócio não entender quais são os casos de uso que faz mais sentido, enquanto a área de negócio não tiver ownership daquilo, por mais que faça sentido um caso de uso, se é uma agenda minha para a área de negócio, se aquele executivo não está comprado, vai ser uma solução ótima, um algoritmo ótimo, que vai ser engavetado. Então, para mim, enquanto... esse é um desafio que eu sinto que cada vez mais, porque também é um tema muito estudado, muito comentado, então cada vez mais os executivos estão se interessando espontaneamente, né? Porque todo mundo ficou muito impressionado com o que a IA generativa faz, né? Ficou muito mais sexy, muito mais fácil de entender isso, né? Desde que teve o momento ChatGPT ali. E isso ajudou muito a essa agenda andar. Mas eu tenho esse desafio constante de estar tendo esse letramento, de explicar o possível, de ter conversas e provocações e muito diálogo com as áreas de negócio. Esse é um tema. E o segundo tema que eu acho que é importante, que aí eu acho que é um desafio maior, é que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é uma POC versus o que é um produto escalável. Esse desafio. Porque o tempo inteiro eu recebo, olha o que essa solução aqui faz. Veio uma startup aqui que mostrou uma solução assim que resolve todas as minhas dores. Excelente. E daí você que conhece, né, o que acontece nos bastidores, sabe que não é fácil implementar aquilo em escala. É o desafio da escala, né? É muito mais complexo você sair de uma POC para um produto escalável. E fora que demanda integrações com outros sistemas da companhia, com o teu legado. Que é antigo. E daí para você fazer isso, você entra na fila de tecnologia, porque que tem outras prioridades, tem a parte de LGPD, Responsible AI, tem uma série de guardrails e de controles que precisam existir para que você garanta que aquilo na escala vai entregar a mesma qualidade de solução que aquela POC pareceu entregar. E eu acho que existe esse desafio, porque ao mesmo tempo que eu estou tentando ter esse processo de letramento dos executivos, os próprios executivos que são curiosos vão atrás das soluções e voltam, olha que legal isso aqui, resolve todas as minhas dores. E depois quando você vai... e ainda tem aqueles que não, em 3 semanas a startup ou a empresa que está mostrando a solução, não, em 3 semanas eu implemento isso aqui, daí a pessoa fica encantada. Daí depois quando você quer de fato fazer aquilo uma solução, aí vem as dores do dia a dia, que é o que a gente 3 semanas viram 3 anos. Que é o desafio que a gente tem, mas também ser capaz de separar, porque de fato algumas soluções são rápidas e fáceis de implementar. Outras não, outras vão precisar de integrações ou guardrails, coisas que tornam mais complexa, tornar escalável. Então acho que esse é um desafio grande. Ótimo. Bom ponto. Legal. Quanto à área de dados, a gente vive lá na RD, tá? E na Cielo, quais os desafios que você tem enxergado? Legal, muito bom os teus pontos, Fernando. Tá pensando aqui, ouvindo vocês falarem. Eu acho que eu entendo que o ROI é uma questão ainda importante, tá? Então você entender como aquilo gera valor para você conseguir realmente montar um case inteiro porque você quer entregar, tá? Porque inteligência artificial não necessariamente vai ser barato, né? Pelo contrário, é uma tecnologia que ela tende a baixar preço, mas ela tem que te ajudar a gerar novas capacidades, tá? Então esse é o primeiro ponto super importante.
O segundo ponto sobre como colocar AI na cultura tem um pouco do que o Fernando falou, né? Que você tem que entender como que aquilo vai gerar valor real para alguém, né? Porque senão você faz AI só porque está na moda, né? Então como que aquilo vai gerar valor? Ou para o teu acionista, ou para o teu cliente, ou para o mercado. Isso tem que ter claro, né? Porque se você não gerar esse baseline de conhecimento que o Alexandre falou, você, às vezes, poderia fazer alguma coisa com um modelo de dados muito simples e nem pensar em AI, né? Então, você só vai conseguir navegar nesse mundo bem se você conseguir construir esse baseline de conhecimento, Sim. tá? Então, esse é um ponto super importante e gerar valor para o negócio, tá? Tem a questão de dados, né? A questão de dados, ela nunca vai terminar. Você, que é diretor de dados, deve saber bem, né? Você vai estar sempre tentando higienizar dados, trazer mais dados para sua base e tal. Então, como você continua com essa agenda de dados aqui rodando, mas já consegue gerar valor a partir de modelagem, modelos de AI, né? Always on beta, né? Nunca vai estar pronto. Always on beta, muito bom. E, Walter, na pesquisa tem algum ponto que fala sobre as dificuldades, assim? Ou você pode trazer alguma visão ali, by Zendesk, do que vocês têm visto de grandes dificuldades em implementar IA no atendimento ao cliente, nesse tipo de coisa? Eu acho que passa pelo que os colegas falaram. A gente sempre tenta identificar casos de uso pequenos, com ROI bem mensurável. Legal. Né? Nesse mundo de atendimento, a gente sempre escuta falar assim, eu quero melhorar a empatia, eu quero melhorar a qualidade. Pô, me define isso aí, né? Não é que eu meço esse troço, né? Então, assim, são conceitos que às vezes são qualitativos, né? E que tem que ter um racional de desempilhar isso para chegar num número no fim do dia para você medir. Só assim que você justifica o projeto, ganha empowerment para seguir para outras frentes, assim por diante. Legal. Eu sempre falo que existe uma analogia muito bacana com computação em nuvem, né? Lá atrás a gente falava assim, como computação em nuvem? Onde estão os meus dados? Quem está fazendo backup? Quem está olhando? Se der problema, para quem que eu ligo, né? Enfim. E um pouquinho dessa quebra de paradigma da IA agora, né? Assim, como é que eu garanto de maneira transparente, ética, que a melhor decisão foi tomada, né? E como que eu rastreio isso? Você falou em responsável, enfim. Como que eu rastreio isso e entendo quais foram as dimensões e por que se chegou a cada uma dessas conclusões? Então, a questão da rastreabilidade, da segurança, da ética, a gente falou em guardrails também, quer dizer, ter problemas pequenos, específicos, saber lidar com eles de maneira objetiva, né, e depois expandir para outros casos de uso. Eu acho que essa é uma coisa que é super, super relevante. Legal. Bom, gente, a gente tá chegando no final do nosso podcast aqui, acho que passou super rápido e se a gente fosse falar aqui do tema, enfim, tem um monte de pergunta aqui ainda para fazer, mas a gente poderia ficar o dia inteiro falando porque tem coisa pra caramba, é um tema super novo, né, um tema que a gente tá descobrindo, a gente tá, né, trabalhando e descobrindo isso, então, para fechar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês em relação ao futuro, né, para onde caminha o uso da IA no setor de vocês? A gente já falou aqui sobre diversos projetos, o que vocês estão fazendo e tudo mais, mas quais vocês enxergam que são os próximos passos no uso da IA? E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer também no final dos podcasts que eu medio é que dica que vocês dão para quem quer trabalhar com inteligência artificial no atendimento ao cliente, com dados no atendimento ao cliente. Tá começando, tá enfrentando dificuldades, qual dica que vocês dão? Começando aí pelo Cezila. Opa! Para onde vai, na minha visão, assim, e pegando o gancho que o Walter falou de 2030 para frente, ele, assim, acho que vai ter um avanço muito grande em algumas dimensões, assim, acho que você vai ter o que a gente chama de inteligência artificial multimodal, que é o uso da fala para interpretação da fala, voz, você entender como é que está o cliente, então isso a gente vem humanizando cada vez mais, hoje você está no texto e as respostas são mais humanizadas, mas ainda vai para o atendente no segundo nível, eu acho que ela vai ter cada vez mais. Vai demorar mais para atendente até 2030. Vamos pegar aqui um norte que a Zendesk trouxe, que eu acho que é relevante, uma década, que tem avançado muito rápido, né, de década para década. A gente vai ver aí uso de voz, a interpretação de voz, que a gente chama de modal, integrada com multicanais. Assim, acho que essa é uma dimensão importante para ser observada. A outra dimensão, eu acho que é do usuário, assim, também acho que cada vez mais o usuário está entendendo. A gente, como usuário,
tanta tecnologia avançando, a gente no dia a dia, né? Vai entendendo. E ninguém sabia que tinha tecnologia avançada no otimizador do Uber, né? O Waze. Tem lá o machine learning, tem o otimizador. Sim. É uma técnica de machine learning que chama-se otimizadores, que você coloca motores para poder fazer cálculo de rota multidimensional. Então, você já faz isso lá. Você vai começar a usar mais no seu dia a dia, então acho que vai ter um avanço também, o que vai puxar o atendimento. Então, acho que vai começar a caminhar mais para esse lado. E do lado de quem está começando na companhia, assim, acho que depende. Para os gestores, né, assim, a gente fala muito de lifelong learning, assim, isso cada vez tem que ser uma prática muito grande para a gente. Você buscar entender mais, assim, não depender de empresa, assim. Eu faço curso, por exemplo, de programação por fora. Eu passo porque eu gosto de aprender. Estou desenvolvendo meu primeiro chatbot, te contei, para poder fazer com o IA, meu agente, que está respondendo minhas brincadeiras, para eu entender, porque senão eu não consigo pedir. É em low code, não faço programação pesada, mas eu consigo entender um pouco das dimensões que não tinham utilizadas, porque eu participo de um fórum, entendo um pouco mais. Pô, sou executivo de uma companhia, eu não quero ser... E aí você consegue identificar um pouco de padrões do que pode ser feito, dado o grau de complexidade, esforço e retorno, né? Que é meu papel na companhia como isso. E para quem quer o outro lado, que é o uso ou a codagem, hoje em dia tem muito conteúdo gratuito de qualidade, seja em cursos como o Coursera, o EDX do MIT Harvard, que você consegue pegar, consumir isso. Tem cursos pagos para programar, para você fazer. E você também entender como é que você pode fazer isso na tua área. Então, acho que pegando eu sempre gosto de colocar em caixinhas para mim ficar mais fácil poder explicar, que de repente quem está vendo fala, poxa, eu me encaixo mais nessa, vou pegar curso que eu não sabia que tinha gratuito aqui. Ah, não, eu quero fazer um curso pago. Então, eu sou gestor, como é que eu faço para poder me acelerar? Então, é tendência um pouquinho daquela separação. Acho que é um pouco do que eu vejo do futuro para a gente vai caminhar ali. Deixa eu pegar um gancho aqui, Claro. dar a ordem das coisas aqui. Sim. Você falou sobre multimodal. Uma das coisas que a gente está trabalhando e a gente está olhando para o futuro, mais do que ter um multimodal, é ter ao mesmo tempo, né? Então, a possibilidade, às vezes, de eu começar a fazer um chat e, de repente, eu quero mandar uma voz. E depois eu volto para o chat, né? A conversa continua ali naquele ambiente, enfim, mas eu estou alternando os canais dentro de um canal, né? Então é a capacidade de eu conseguir, do consumidor conseguir navegar, porque assim, muitas vezes a gente fala assim, vou fazer um chat. Não, vou ligar, vou mandar um e-mail. Então a ideia é, estou fazendo tudo isso junto ao mesmo tempo, né? Perfeito. E não necessariamente a IA vai responder, porque a gente pensa em IA, a gente pensa em chat, né? Mas a gente está olhando em IA para qualquer canal, IA para voz, IA para e-mail, IA para chat e assim por diante. E tudo junto, ao mesmo tempo, misturado, na mesma conversa, né? Excelente ponto, assim, acho que é uma coisa que vai acontecer mesmo. Sim. Visão de futuro na indústria que a gente está inserido, o que eu penso? Primeiro é trazer mais segurança, né? Então, a gente, como grande operação de meio de pagamento, a gente tem que garantir segurança do processo, a AI ajuda muito a gente nesses modelos, né? O segundo ponto é trazer uma experiência para o cliente ainda mais fluida, né? Então, quando você pensa, por exemplo, num checkout de pagamento de um e-commerce, né? Como você integra aquilo na jornada do próprio e-commerce para garantir menos etapa, para garantir menos ruídos, menos fricção no funil de vendas do e-commerce, né? Então, isso é super importante, até porque o meio de pagamento ele não é o fim em si, né? Ele é o viabilizador de uma operação. Então, esses pontos são super importantes. E aí, quando eu penso também na questão de dados, tá? Que você falou da dica, eu penso no seguinte: não se apaixone pelo dado em si, pela estatística e pela matemática em si, se apaixone pelo valor que aquilo cria, tá? Então, entender que aquilo precisa, ele está em razão de algum output maior, tá? Então é isso, você ter clareza de qual valor você quer gerar com aquele dado que você está mexendo. Esse é um terror das companhias, né? O executivo apaixonado pelo projeto, pelo dado, que não, às vezes o negócio precisa acabar e ele não consegue largar o osso. Spinelli, para finalizar, qual a tua dica e visão de futuro? Bom, primeiro, falar de futuro de IA já é bastante ambicioso, né? Você tem podcasts semanais que ficam discutindo o que aconteceu nos últimos 7 dias, podcast de 3 horas com todos os lançamentos dos últimos 7 dias. E amanhã já mudou. Então, é bastante ambicioso falar de qualquer coisa relacionada a um futuro além de 6 meses. Uhum.
porque realmente muda muito, vai mudar muito, não tenho dúvida. O nosso papel aqui está aprendendo, estudando e tentando trazer tudo que de novo está sendo desenvolvido, né? Então, esse é um desafio constante. Agora, uma tendência que, né, pensando mais na visão né, não tão longo prazo, eu acho que a IA vai ficar cada vez mais acessível Sim. do ponto de vista de desenho de solução. Vai ficar cada vez mais fácil você ter uma pessoa não técnica desenhando uma solução fim a fim que possa endereçar determinada dor de negócio. Não só utilizando, mas desenhando, né? Não, ele consegue, você tem ferramentas hoje Low code. low code que a própria pessoa de negócio consegue, obviamente, com alguma infraestrutura feita, né, pelo time de tecnologia, com alguns controles e o time de tecnologia funcionando como centro de excelência para ajudar, mas que a pessoa de negócio consiga desenhar uma solução fim a fim que atenda à sua necessidade e saia da fila centralizada do time de tecnologia. E depois eu comentava com você, pegando teu gancho, que assim, aí essa é a futura POC, na verdade, né? Porque o cara consegue fazer e vai testar, pegar lá um integrador como o Make, aí pega lá uma interface de um Bubble, por exemplo, um framework, você pega integrações com WhatsApp, tudo, começa a desenhar na área dele, quando tá pronto, ele fala, cara, desenha uma coisa aqui que você acha, né? Então já começa a fazer, chegar nesse futuro assim vai ser um sonho, né? E isso vai dar muita autonomia para o time de negócio. Sim. Né? Porque essas pessoas, porque pelo menos lá na RD a gente já tem, em cada área de negócio grande, tem lá o seu time de dados que desenha soluções, painéis, dashs, análises para aquela determinada área de negócio. E essas pessoas já têm alguma formação, sabem programar em Python, sabem fazer análise com profundidade. E essas pessoas, apesar de não serem, né, ter formação técnica, já aprenderam a codar em Python e vão cada vez mais usar essas ferramentas para criar soluções relevantes para aquela área de negócio. Obviamente, a gente precisa ter governança desse processo, precisa saber que existe, precisa homologar a ferramenta, precisa trazer toda a parte de segurança, controle de acesso, PI. controle da informação, porque, obviamente, determinadas pessoas têm alguns privilégios de acesso a determinados dados, outras não, então precisa ter todo esse controle para garantir que isso não gera nenhum tipo de, né, problema lá na frente, mas se você tem os guardrails em place, tendo a ferramenta homologada, tendo as políticas de IA sendo implementado, basta ter a política, né? Você precisa implementar a política. Então, acho que isso vai trazer muita autonomia para o negócio e vai fazer com que isso se espalhe na companhia de forma bem mais rápida do que se fosse feito de forma centralizada. Né? Legal. Então, isso vai trazer muita produtividade para o negócio, vai trazer criatividade, porque vão surgir soluções que antes eram quase inviáveis e que vão passar a ser viáveis. E daí, as áreas de negócio vão ter o desafio o que eu faço? Eu adapto eu pego o meu processo, crio uma solução adaptada ao meu processo, ou dado que eu tenho novas possibilidades, eu mudo completamente o meu processo para me beneficiar mais do que IA pode fazer. Legal. E isso eu enxergo começando a acontecer e eu acho que isso vai ser transformador para a companhia. Legal. Em termos de ter ter isso espalhado pela companhia, enraizado em várias áreas de negócio. Tá? Eu acho que é muito aquilo que eu não lembro qual de vocês falou isso no início, mas isso não pode estar na agenda do time de tecnologia, isso tem que estar na agenda do time de negócios. E faço um paralelo muito com, por exemplo, inovação, agilidade, né? São coisas que empresas que implementaram uma área de inovação e a inovação estava na agenda da área de inovação, não tiveram tanto sucesso quanto empresas que, cara, inovação não tem que estar na agenda da área de tech, na área de inovação, ela tem que estar na agenda de todo mundo, né? De negócios, principalmente. Então, eu acho que a IA vai para esse mesmo caminho, assim, olhando para futuro. Obviamente, casos mais complexos, né, aí sim vai ser centralizado e vai ter né, o throughput dessa área é limitado e é o que a gente consegue fazer. E muitas vezes busca solução de mercado, muitas vezes pega uma empresa parceira para fazer. O importante é tentar fazer esse backlog de coisas andar. Mas as coisas de menor complexidade, eu vejo num futuro próximo as áreas de negócio conseguindo realizar fim a fim com total autonomia. Legal. Bom. Busca soluções das Zendesk, né? Sim. Legal, gente. Bom, obrigado aí pelo nosso bate-papo. Acho que foi muito bom aqui, foi muito rico. A gente conseguiu complementar diversas coisas que a gente falou no episódio anterior. Então, só agradecer aqui todos vocês, agradecer aí o Alexandre Cezila, Fernando Spinelli, o Eduardo Lemos, o Walter de novo aqui, que está aqui brindando a gente com mais dados da pesquisa do CX Trends. Acho que fica também um convite, né, para vocês todos e para quem está nos assistindo depois acessar a pesquisa também da Zendesk. Ela é uma pesquisa fantástica, bem legal, que a Zendesk realiza todo ano. Tem dados fantásticos lá para tomada de decisão, para estratégia, né, de para onde eu vou caminhar no atendimento ao cliente, como que eu vou utilizar IA, o que o
o cliente, o consumidor está buscando, né, nesse uso de IA, nesse atendimento. Então, acho que isso vai enriquecer mais ainda para quem está nos assistindo, ouviu tudo isso aqui que os 4 comentaram. Acho que a pesquisa é um complemento a mais. Então, vou agradecer de novo aqui aos nossos convidados, a você que nos acompanhou até aqui também, obrigado pela sua audiência. Acesse nossos conteúdos nas plataformas aí da MIT, a gente tem diversos conteúdos com diversos temas, falando não só sobre IA, mas sobre gestão, sobre RH, enfim, uma série de outras coisas aqui com pessoas tão brilhantes como as que estão aqui com a gente hoje. Então, muito obrigado aí por todo o acompanhamento aí do nosso conteúdo até aqui.